Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan e hoje nós vamos falar nessa aula sobre a formação do território brasileiro. Certo? Vamos lá? Nós vamos então começar falando, pessoal, desde o período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, que foi delimitado as capitanias hereditárias. Passando aí também, nós vamos entender um pouco o território nos séculos mais adiantes, aí, ainda no início do período imperial, né, com a independência do Brasil, até nós chegarmos mais recentemente aí no Brasil republicano, né, onde a gente teve aí também a industrialização. Nós vamos entender então todo esse processo. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos começar falando então sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo realizado entre Portugal e Espanha, né, em 1494, estabelecendo então os limites territoriais dessas duas metrópoles que tiveram bastante relevância na época, e 20% aí das terras então sul-americanas eram pertencentes a Portugal no começo aí desse tratado. Em seguida, pessoal, nós vamos ter aí de 1501 a 1530, nós vamos ter, durante o século XVI, né, que nós estamos vendo, nós vamos ter então a extração do pau-brasil. No começo, pessoal, as terras aí não despertaram muita atenção imediata dos portugueses, que estavam mais interessados nos negócios aí lucrativos com a Índia. No começo, então, vão se dedicar apenas à extração aí da árvore, do pau-brasil, que era realizada aí sobretudo por indígenas, certo? Pouco adiante, nós vamos ter então, em 1532, nós vamos ter Martim Afonso de Souza vai fundar a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, né, onde instalou aí os primeiros engenhos de açúcar. Isso aí, então, era o início da ocupação efetiva do território brasileiro. Passando um pouco adiante, pessoal, durante os séculos aí 17 e 18, enquanto ainda o litoral estava voltado mais para o cultivo da cana, né, o gado servia de alimento e transporte, né, que foi avançando para o interior, desbravando novas terras e ampliando o território. Pelo curso do Rio Amazonas, os colonos também avançaram em busca das chamadas então drogas do sertão, que era aí, por exemplo, baunilha, cravo, guaraná, urucum, né, que eram especiarias valorizadas na Europa. Também vai contribuir para a formação do território, pessoal, a descoberta de pedras, né, como diamante, esmeralda, e metais como ouro e prata, né, pedras e metais preciosos, na região aí dos atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. A exploração dessas jazidas, pessoal, conduziu então um avanço para o interior, mais ainda, né, além dos limites aí do Tratado de Tordesilhas. Aí, depois nós vamos ter um acordo entre Portugal e Espanha estabelecendo novamente então, que as terras americanas pertenceriam a quem as ocupasse. Então, com esse avanço, pessoal, a gente já vai ter aí as fronteiras do Brasil próximas aí dos contornos atuais. Já no século XIX, nós vamos ter essas atividades econômicas somadas às outras, como o cultivo do algodão, contribuíram para o desenvolvimento de diversas cidades, no litoral e também no interior. Ainda aí no século XIX, nós vamos ter o declínio aí da produção do ouro, né, da produção aurífera. Então vai ganhar um destaque aí o cultivo também do café, pessoal, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Depois vai se expandir aí também para outros estados, aí, como Minas e Espírito Santo. Na Amazônia, pessoal, essa ocupação também vai avançar com a extração do látex para a produção de borracha. Então, nós temos que entender, pessoal, nesse período aí, que em 1822, né, com a independência do Brasil, nós vamos ter lá o Brasil Império, né, as capitanias vão tornar províncias. E um pouquinho adiante, né, antes de entrar no século XX, nós vamos ter em 1889 a proclamação da República, aí, as províncias vão passar então a ser estados, certo? E para finalizar, pessoal, essa nossa linha do tempo, esse nosso mapinha, nós vamos ter aí século XX, né, a partir aí também de meados do século, os cafeicultores, o governo vão investir na atividade industrial. Então esse capital concentrado aí, né, que se concentrou aí, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, vão servir aí então para a industrialização desses estados, que vai ser aí o motor principal aí, né, da geração de riqueza no país. Essa atividade também contribuiu para a organização e o crescimento de várias cidades aí
e a construção, né, do espaço aí geográfico brasileiro, né, para a gente entender essa formação territorial. Certo, pessoal? Nós, só para finalizar, nós vamos ter então 2 impulsos muito grandes aí nesse século XX, né, no Brasil e durante esse século. Um no governo Getúlio Vargas e o outro no governo Juscelino Kubitschek, né, o JK. O primeiro trazendo as indústrias de base, né, e o segundo aí também trazendo a indústria de bens aí, né, de consumo duráveis, como a automobilística, que vai ser muito forte aí no período. Depois nós vamos ter também a construção de Brasília, né, lá na década de 60. Tá certo, pessoal? Então, esse aí é o nosso videozinho, né, sobre então a formação do território brasileiro. Espero que você tenha gostado, entendido aí desde o século XVI até o século passado, aí, o século XX, entendido um pouquinho melhor essa configuração. E obrigado por ter assistido. Se gostou, dê o like, inscreva-se, compartilhe, tá bom? Ative as notificações e entre no nosso site geografia.com.br. Muito obrigado, até a próxima aula.